seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós iremos falar sobre aborto. Pessoal, estarei aqui com a Fernanda do Prana, que é terapeuta, com a Janine Zanella, que é psicóloga, e também com a Morgana Tedesco, que é médica obstetra. E a gente vai compreender um pouquinho, até a Fer traz toda a ideia, né, da vivência terapêutica para essa nossa questão, que às vezes não, é um assunto dolorido, é algo que a gente evita falar, principalmente em certos momentos da vida, porém, são coisas que acontecem e a gente precisa ter um entendimento mais leve sobre para que a gente possa viver um pouquinho mais tranquilo. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, agradecendo todos os nossos patrocinadores, eu dou as minhas boas-vindas às meninas que estão aqui comigo. Fer, Morgana, seja muito bem-vinda, Janine. Um tema especial, um dia especial para a gente poder falar sobre isso. Então, ter um entendimento sobre aborto é algo que eu, nesse momento, é um pouco duro de falar, porque eu digo, uma situação muito triste que muita gente ou passa. Algumas pessoas escolhem passar, mas é como a Fernanda fala, nada acontece sem que Deus queira que aconteça. Então, as coisas sempre vêm para nos ensinar alguma coisa, enfim. Então, Fer, como a gente pode iniciar esse papo e o meu bom dia? Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia. É sempre interessante trazer temas em que a gente possa levar um pouquinho de cura para quem ouve, né? E assim como tu disse, Laura, é um assunto que a gente evita falar. Então, quando eu pensei na ideia de trazer para a gente conversar sobre a lei do pertencimento, que é a primeira lei da constelação familiar das ordens do amor, Bert Hellinger falou que o amor, ele não é discutível. A gente não discute se existe amor ou não, porque amor é conexão. O amor é incondicional, é o que dá vida na Terra. Então, se estamos na Terra, não discutimos o amor. Discutimos, sim, as ordens do amor, se esse amor está em ordem. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, que fala que vivos ou mortos, todos têm o direito de pertencer ao sistema. E quando eu senti de trazer esse tema, eu convidei minha prima, Morgana, que é minha prima irmã, e a Janine, que é minha amiga de infância. Então, são pessoas que eu também tenho um vínculo de coração e vínculo sanguíneo, para que a gente possa juntas entregar algo lindo, que as pessoas possam se conectar com essa cura. Por alguma razão, as almas vêm para a Terra, às vezes para ficar um dia, 2, às vezes nem nascer, né? Mas elas precisam ser contadas. Então, trazendo as meninas para que também a gente possa ouvir, através da ciência, através da psique, como fica esse movimento. Porque muitas pessoas me procuram para constelar que não estão felizes no amor, ou o dinheiro não está legal, ou não se sente merecedor, não consegue usufruir a vida que tem. E quando a gente abre uma constelação, ali houve um aborto, ou seu, ou da mãe, ou das avós. Então, muito a gente enxerga que é como se a nossa família fosse uma natureza. Quando a gente corta uma planta, vai nascer outra plantinha lá. Então, se a gente tirar a almofada daqui agora, a gente vai ter uma sensação de se posicionar. Uhum. Né? Quando alguém sai de uma fila, os corpos eles vão tentando suprir aquele buraco. E é isso que acontece numa família. Quando houve um aborto, né, e aquele aborto não é contado, aquele filho não é contado, todos os membros da família tentam suprir aquela falta. Então, acabam carregando algo que não é deles. Tentando carregar junto a dor da mãe, a dor do pai ou do irmão que tu sente falta que não nasceu. Então, essa é a ideia do que a gente pode falar hoje e trazer um pouquinho de cura para o pessoal. Com certeza. Lindo, Fer, como sempre. E agora, meninas, gostaria de dar as boas-vindas à Janine. Obrigada, seja Laura. bem-vinda e eu gostaria que tu te Sempre um apresentasse aqui para o pessoal de casa. Então, meu nome é Janine, sou psicóloga, me formei em 2001, né?
Sempre trabalhei na linha clínica e organizacional, na clínica voltada mais para psicologia cognitivo-comportamental. E eu fiz um mestrado em Londres quando eu fiquei fora, eu morei 6 anos fora do país, retornei e continuei na clínica e na organizacional. Né? Também já trabalhei no hospital, fiquei 8 anos, né? E trabalhei com os leitos de saúde mental, né? Eu digo que é um filho, né, que foi criado lá. E com gestão de pessoas. Olha só, eu acredito que então hoje de manhã nós vamos ter muito a entender, compreender. Eu digo que ter uma psicóloga, ainda mais no teu nível de conhecimento, podendo falar, talvez vai deixar um pouco mais leve tudo isso para todo mundo, porque a gente sabe que existem palavras, eu digo aborto, câncer, são palavras que nos doem, elas doem só de ser ouvidas, então a gente evita, como comentei no início, mas são necessárias, porque acontece. Então, por vezes, quantas vezes tu deves ter atendido pessoas dentro dessa... Então, a Fer estava falando e estava vindo, assim, algumas coisas, né? Nossa, vai encaixando. Por exemplo, uma situação que eu já acompanhei, aonde houve uma pessoa que veio a falecer, né? Uma criança. E aí depois teve um filho depois e a mãe literalmente falou, né? Eu vejo nesse filho que vive hoje aquela criança que faleceu. Isso foi um relato já, né, que me foi dado. Acredito que tudo se complementa, né? As teorias vão se complementando, né, de formas diferentes. Com certeza. Né? Mas vão se complementando e o que uma coisa pode ajudar a outra. Claro. E claro que isso é um longo processo, né? Porque a Fer fala da constelação, mas tudo que aparece ali vai ter que ser trabalhado, né? Não é, apareceu, resolveu, né? Vai ter que ser trabalhado durante um longo período, e às vezes uma vida inteira, dependendo do que for. E essa questão eu coloco nesse outro filho, e vejo nesse outro filho aquele que eu perdi. E aí essa criança que está ali viva, que se torna um adulto, carrega um peso muito grande. É uma responsabilidade por algo que às vezes ela nem sabe o que é. E aí, por que é tão difícil falar sobre o aborto, sobre a morte, sobre câncer? Nós não aprendemos a falar sobre as emoções. A nova geração está sendo um pouco mais aberta a isso, identificando, né? Mas nós não aprendemos a falar sobre as emoções. Então, sentir algo, né, negativo, entre aspas, é muito penoso, é muito difícil. Só que a gente não se dá conta que não falar e identificar não significa que isso não existe, continua ali, continua machucando. Continua batendo ali e trazendo consequências que a gente nem se dá conta no dia a dia no que está indo. Né? Para onde que está indo tudo isso que eu estou sentindo, essa raiva, né, do câncer, essa raiva de ter perdido alguém, né, o medo também de perder de novo, a tristeza, né, o luto, enfim. Né, porque entre a negação e a aceitação de um luto é um processo muito longo, né? Nem cabe para um outro momento falar, nem agora, né? Com certeza. Mas é um processo muito longo. Então, assim, isso existe. A gente pode fingir que não existe. Mas se manifesta nas mais diversas áreas da nossa vida. E se não trabalhadas, a gente causa dores muito maiores, não só na gente, mas naqueles que estão ao nosso redor. Né? Naqueles que fazem parte da nossa rede, né? Ou sistema, enfim, né? Como se chama. Com certeza. Sabes que quando tu fala sobre luto e diz talvez não seja o tema de hoje, mas quantas mães vivem esse luto eternamente após um aborto, alguma coisa assim, que acaba sendo acabam vivendo uma dor que não esperavam viver. Porque não é a ordem natural da vida. Com certeza. Né? A gente não se prepara para isso, né? Acha que isso nunca vai acontecer e a gente não tem controle. Com certeza. Principalmente pessoas que aprenderam a não chora, né? Porque desde criança foi não chora, engole o choro, né? Tu tá triste para quê? Tu tem tudo. Né? São frases que vão crescendo e sendo repetidas o tempo inteiro nas nossas cabeças e a gente não se dá conta. Com certeza. O que é validar esse sentimento
não significa que ele seja uma verdade absoluta. Eu não posso dizer não sente tristeza. A pessoa vai continuar sentindo tristeza. Eu posso dizer, eu tô aqui, né? Para Sente te essa dor, auxiliar a lidar com isso, né? Exatamente. Né? Eu tô aqui te apoiando, vai doer, mas vai passar. Né? Só que esse passar é um processo e leva muito tempo. Né? Para alguns mais, para alguns menos. Né? Depende da capacidade de resiliência e de, né, de como lida com tudo isso, né? Com certeza, muito bem colocado. Não, com certeza. Hoje vamos falar muito sobre isso, a gente vai tentar ter um entendimento. Eu digo que estou aqui com profissionais incríveis para poder falar e levar conhecimento. Então, o que a gente puder absorver para que sejam coisas boas e transformadoras dentro da nossa vida, já é, eu digo, o mínimo já é o suficiente perto do que realmente a gente sabe que é um mundo a se falar quando se entra em temas como este. Mas hoje, em uma horinha, se chamar atenção alguma coisa que já puder fazer algo por alguém, que também pode ter passado há pouco por isso, né? Então, vai ser algo muito especial. E, Morgana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gineco e obstetra. Isso mesmo. Isso, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia a todos, eu sou a Morgana, sou ginecologista e obstetra, me formei em 2014 na PUC, em Porto Alegre, e fiz a residência no Hospital Fêmea, em Porto Alegre também. Atendo em Veranópolis, ginecologia, obstetrícia, cirurgia ginecológica, obstétrica, um pouquinho de tudo. Estou muito feliz pelo convite da Fernanda, da Laura de estar aqui. E pegando um pouquinho do que vocês falaram, sim, a nossa área trabalha muito com aborto, infelizmente, né? É a especialidade que mais tem esses casos para acompanhar. Para a ciência, o que é um aborto? O que a gente diz que é um aborto? É uma doença hemorrágica, que há um sangramento, e essa paciente perde o bebê até 20 semanas de gestação. Então, até 20, 22, dependendo de alguma legislação de países diferentes, e abaixo de 500 gramas de peso fetal. Então, isso é considerado um aborto. Após disso, a gente tem morte fetal, que também é tão dolorido quanto, porque já é um bebê também que tem maior idade gestacional, já está mais formado, então o sofrimento é tão doloroso quanto. O que a gente percebe muito em consultório é que existem vários mecanismos de passar pelo aborto, né? Do luto pós-aborto, algumas pacientes aceitam, ficam bem, algumas o processo é mais demorado para aceitar esse aborto, para conseguir superar. E para a ciência, a maioria dos casos de aborto ocorre por alguma má formação do embrião ou por alguma doença materna que tenha que ser investigada. Então, dependendo de cada paciente, vai ser investigado o motivo desse aborto e, dependendo de cada paciente, elas vão ter uma passagem mais tranquila ou uma passagem mais dolorosa por esse processo, né? Com certeza. Vendo que a gente tem aqui 3 sistemas não diferentes, mas eles se complementam, não completamente diferentes. Mas quando a gente ouve uma médica falando, não, ela é uma doença onde há um sangramento, é algo, realmente, a ciência falando. Isso aí, é a ciência explicando o motivo que ocorre os abortamentos. Lógico, a gente são coisas naturais que podem acontecer. Isso mesmo. Isso agora, entra a parte da Feira, entra a parte da Janine, explicando o que esse aborto gera em cada pessoa, né? Claro, isso que é interessante. Com certeza. Que a passagem é muito diferente para cada um. Com certeza. Até mesmo porque depois, durante o nosso programa, eu vou questionar realmente quantas vezes precisa ser feito um aborto via judicial, Isso. E como acontece, porque às vezes a mãe quer isso. Porque aconteceu um estupro, isso é fruto de algo, de uma violência, e a mãe quer isso. Então, a gente tem todos os lados da moeda que precisam ser... A gente fala assim, aborto dói muito. Depende da pessoa que passa também, se a gente for pensar por esse lado. Porque para quem desejou, esperou, às vezes demorou bastante para ter e perdeu e abortou, ou teve uma morte fetal, ou mesmo nasceu e veio a falecer. Isso. Então, a gente precisa entender que a gente fala sobre aborto, porém, tem todos esses... que é desde a concepção até o nascimento. A gente precisa entender que
É algo que a família espera muito. A gente sempre brinca que as mães, 6 meses de gestação, já estão com o quarto pronto, já estão com o nome na parede. E é muito gostoso viver tudo isso. É sempre muito bom viver tudo isso. Né? Então, a gente tem que entender a parte psicológica de alguém que passa por isso. E, Fer, quando a gente entende que o aborto, ele acontece, ou causas naturais, ou precisou se fazer via judicial, de uma outra forma, como a gente pode entender essa questão do aborto? Porque vai ter a forma espontânea, assim como a Morgue falou, né? Vai ter outras formas. Por exemplo, vou trazer um caso para que todas nós possamos, dentro do ponto de vista, olhar para isso. Eu constelei uma mamãe que ela trouxe uma dificuldade que ela tinha em dar limite aos filhos. Né? Ela não conseguia, ao mesmo tempo que não conseguia ser afetuosa, também não conseguia dar limites. Ok, abrimos a constelação dela e quando chegou já, o primeiro representante que veio um aborto. E ela carregava uma culpa inconsciente muito profunda, porque aos 16 anos de idade, ela teve um relacionamento e ela tomou uma pílula do dia seguinte. E ela disse que todos os dias, quando ela acordava, ela pensava se ela tinha abortado ou não. Se ali tinha um filho ou não. E aquela culpa fazia com que ela não conseguisse dar colo para um filho, dar um limite para o filho, porque para aquele outro ela não pôde dar. Ela não conseguiu nem sequer deixar que ele chegasse na terra. Então, ela carregava uma culpa inconsciente muito profunda. Muito profunda. Então, ela não conseguia lidar com aqueles filhos no lugar de mãe, por não ter podido dar para um filho colo, limite, escola, o que for, mamar. Então, aquela culpa bloqueava ela de poder fazer a mãe que ela veio para a Terra para ser. Então, sim, são muitas formas de a gente poder olhar para essa exclusão. É assim que nós chamamos na constelação familiar. Tudo aquilo que nós não damos um lugar no nosso coração, toda aquela parte da nossa história que a gente não quer olhar, aquilo nos assombra. Tudo que a gente exclui, nos assombra. Então, na constelação, quando ela pôde pegar aquele bebê, né, se nós fizemos com pessoas, tem um representante para aquele bebê. Se nós fizemos com bonecos, vai ter um bonequinho representando o bebê. E ela pode dizer um sim profundo, um sim de alma. Porque olha só, a alma, não importa onde ela esteja, não importa se ela estiver neste plano encarnado ou se ela estiver em outro plano, ela sempre vai olhar para os seus. Então, não importa onde uma mãe esteja, isso é uma frase sistêmica. E quem é mãe que estiver assistindo, e vocês meninas que já são mães, não importa onde uma mãe esteja, ela sempre olha por um filho. Então, se eu tenho filhos encarnados, filho no mundo dos mortos e filho no mundo dos vivos, a minha alma fica dividida. Então, através da constelação, a gente pode perceber esse movimento, dar um lugar para isso no passado e depois, com a Janine ou trabalhando crenças limitantes de qualquer forma de terapia, para poder lidar com esta culpa. Né? Mas ter a percepção de que sim, aquela alma esteve ali por alguma razão. E que ela foi abortada de forma espontânea, né, ou induzida, não sei se é esse termo que usa, Morgue. Esse né? termo mesmo. Aquilo faz parte da vida, aquilo faz parte da história. A força maior, por alguma razão, mandou aquela alma para aquela vivência. Aquela mãe precisa da experiência. Aquela alma que veio e não ficou por alguma razão, precisou daquela experiência. Então, ter esse entendimento, porque a Morgue trabalha ali no desembarque, como a gente vinha falando, né, Janine? Trabalha ali no desembarque de humanos. Ela está ali na chegada. Então, não sei como fica isso, né, Morgue, para essas pacientes que tu recebe. A gente, como a Laura disse, a gente tem o aborto, que é espontâneo, mas também tem amparo judicial, aborto por estupro e aborto por anencefalia, por exemplo, que é um feto que não tem cérebro, né? Se chama anencéfalo. Então, tu vê o sofrimento dessas mães, por mais que elas saibam que foi um estupro, que elas têm ciência que não querem aquela gestação porque é fruto de um estupro, isso também causa muita dor para elas, né? Sim, Morgue, porque isso tornou elas mães. Exatamente. Claro. Não é porque o filho não nasceu, exatamente. não deixou de ser Entra mãe. nisso que a Fer acabou de dizer.
ela se tornou mãe, ela está sendo mãe, ela tem que decidir, querendo ou não, o futuro daquela criança que está ali, se ela vai ter aquela criança ou não. Isso também, depois do ocorrido, o aborto induzido, a pedido judicial, essas mães ficam com um sofrimento, que aí entra a Janine também. Acompanhar isso é uma coisa muito pesada, tem mulheres que sofrem muito pós-aborto. Então é complicado, sim, essa questão. Gurias, olha só, o papo tá ótimo. Eu vou precisar ir para um breve intervalo comercial e sim, eu vou voltar com a Janine falando sobre todo esse amparo, porque quando a gente pensa que pode ser induzido pelo fato de ter uma questão, exemplo, um estupro, a gente precisa trabalhar duas coisas nessa mãe. Porque já é a agressão, que é muito forte. E Exatamente. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu lembro de todos os programas que as pranetes estiveram aqui, e elas falam, gente, que existem formas de pensar todos os acontecimentos, que é do tipo... com o que eu preciso refletir quando acontece isso comigo. Então, sim, a gente vai ter muito mais para falar nesse programa. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar e volta a seguir. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje o nosso assunto é aborto, um assunto trazido pela Fernanda do Prana Energia Vital, trazendo também as convidadas super especiais para que a gente possa falar sobre assuntos como esse de uma forma a levar entendimento, levar talvez leveza para esses temas que são tão dolorosos. A gente fala aqui, falou antes também sobre a questão de que muitas vezes a mãe, ela sofreu uma agressão, ela está tendo um bebê sem a formação do cérebro, e aí sim, via judicial, existe a possibilidade de fazer o aborto. E como uma mãe, aí já pode ser literalmente levada, eu digo, ao fundo do poço, porque tu tem o direito de escolher se essa pessoa vai viver ou morrer. Claro que daí tem a questão do sem cérebro, que de uma forma ou de outra a gente sabe que não vai quando nascer, mas a gente entende que quando é fruto, principalmente de uma agressão, pode ser algo que leve essa mãe a dizer... Até a Fer, no intervalo comercial, falou... a levar-se a achar a ser Deus, se colocar no lugar de Deus e dizer... Sim, eu decido sobre a vida, se vai viver ou se vai morrer. E é aí que a gente tem toda essa situação. E eu questiono a psicóloga para que possa nos trazer entendimento sobre isso. E também porque existem muitos julgamentos em relação a isso. A gente vê que uma menina, esses tempos, teve aquele caso, uma menina de 13 anos, e ela depois foi... 11? Isso, eu sei que teve uma de 11 que a Fer comentou. Foi massacrada pela decisão, abusada pelo padrasto, se eu não me engano, né? Ou pelo tio, não lembro. E ela foi muito julgada em relação a isso. Então, tu imagina, ela já tem a questão de estar passando por uma situação, um abuso, que é uma criança, ainda não tem entendimento, dizer, não, ela não sabe o que ela está fazendo, não, pode ser que ela saiba, mas ela está sendo obrigada a fazer, para começar. A idade que ela tem, ela se tornou mãe, porque... Mas sabe que nós, seres humanos, nós já temos uma dinâmica. Nós tiramos sempre alguém para Cristo. Sim. Tá? Isso é uma coisa que nós fizemos, é comportamental. Certo. Então, a menina foi tirada para Cristo. Todas as pessoas, e aí vamos lá no Freud, né, Janine? A projeção. Eu sempre vou ver no outro aquilo que não está bem resolvido em mim, eu vou ver no outro aquilo que eu gostaria para mim. Então, o outro, ele me incomoda muito porque aciona em mim algo que eu não reconheço. Então, quanto mais rígido for uma pessoa, quanto mais ela apedrejar, mais é algo que ela precisa curar. Então, quando a gente encontra uma menina que vem para a Terra com essa dinâmica, pensa no Messias. Jesus Cristo, ele veio para a Terra para ensinar amor incondicional. Como foi para ele? Apedrejado. Quando chega uma menina que escancara a nossa espécie,
Nós não sabemos lidar com as emoções, como a Janine falou, mas nós não sabemos lidar com o mais primitivo. Com a realidade daquilo que o humano é capaz de fazer. Entende o Exatamente. primitivo, o desejo afetivo sexual nós todos temos. E quem estiver assistindo agora sabe que a gente olha para uma pessoa e a gente tem desejo sexual. E às vezes a gente está casado, às vezes a gente está comprometido, e às vezes é uma pessoa comprometida. Então, quando a gente entende, cara, isso é primitivo em mim. Eu sinto esse desejo. Se aquele homem, daquela forma, todos são filhos de Deus. Todos fazem parte da experiência. Aqueles que jogaram pedras também são filhos de Deus. E se não tivessem jogado pedras, a história não seria assim. Então, quando a gente entende que sim, aconteceu isso com essa menina, ok, o que isso diz sobre mim? Qual é o meu movimento quando eu olho para essa história? Com qual dos personagens eu me projeto? Eu me projeto ao aborto que eu queria ter feito e não fiz? Eu me projeto o abuso que eu faço com as pessoas? Porque aquela pessoa, ela não fala dela, ela fala de todos nós. Cadê o amor incondicional? Que não coloca condições para existir. É o julgamento, né? E nós fizemos. Eu faço, nós todos. E ser, né, Fer, eu acho que complementando isso que é legal, se a gente pensar na história do Chapeuzinho Vermelho, né, quem são os protagonistas? O Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Se não existisse o Lobo Mau, existiria a historinha do Chapeuzinho Vermelho? A mesma coisa. Claro. Né? E então, assim, a Fer usou o termo, né, coloca, né, alguém, né, como Tira Cristo, pra Cristo. tira para Cristo, né, ovelha negra da família, enfim, a gente pode dar inúmeros nomes para isso, mas é o que essas pessoas representam também, dentro do nosso contexto. Voltando ali na questão do aborto, né, mesmo tem os abortos espontâneos, né, que às vezes a pessoa nem sabe se teve, se não teve, nem sabia que estava grávida, né, enfim. E a gente falou ali no intervalo a questão de se colocar como Deus, é a responsabilidade pela morte ali, né? Eu me sinto responsável por aquela morte. E aí vem a culpa. A gente sabe, as pessoas, vamos dizer, normais, que não têm patologias de personalidades graves, enfim, né? Que a culpa condena. De alguma forma, isso vai bater na porta mais cedo ou mais tarde. Como a gente chama isso, cada um nomeia, né? Tipo, na Bíblia, que se faz é que se paga. Um exemplo, né? É a culpa batendo na porta. De alguma forma, né? Se a gente pensar nas patologias mais graves também, né? De assassinos, de estupradores, né? De alguma forma eles se entregam. Porque eles têm que pagar por isso. A culpa, querendo ou não, de alguma forma bate ali na porta. E para quem faz o aborto, não deixa também de sentir uma culpa imensa e por se responsabilizar, né? E aí eu estava falando com a Laura também ali no intervalo a questão da gente ressignificar as memórias. Porque as coisas não são como elas realmente são como a gente vê elas. Como a gente percebe que elas acontecem. Por isso que filhos são muito diferentes uns dos outros. São os mesmos pais, né? Viveram situações diferentes, sim, mas às vezes situações exatamente iguais os filhos percebem de maneiras diferentes. Nós citamos né, e eu falei para as meninas da série This Is Us, né, que é fantástica, assim, recomendo para todo mundo assistir, quem estiver aberto a entender que mesmo, né, tendo 3 filhos diferentes, mesmo tem uma cena em que 2 filhos estão lá, eles veem exatamente a mesma situação, mas quando adultos lembram daquela cena de formas diferentes. Então, um adulto também vai lembrar a questão das suas culpas, do aborto, vai lembrar daquele luto, às vezes, não vivenciado, projetado em outros filhos, né? Em outras pessoas. O que me chama a atenção quando tu falas, Janine, é que uma coisa que eu vi uma vez, e eu até ri vendo, que era uma tirinha dizendo, quando eu vou ao meu psicólogo, eu começo assim, bom, eu não tenho nada para dizer, mas... Eu adoro esses dias. Olha, eu não tenho nada para dizer, eu tô super adoro bem, esses dias. eu não trouxe nenhuma questão. Porém, naquele dia na escola, quando, né? Então, é uma situação porque quantas vezes a gente carrega culpas ou situações que ou
para nós puderam não ter feito, talvez surtido um efeito a nível consciente, mas que inconsciente aquilo tá chamando atenção, aquilo tá dizendo, olha para isso. Ou mesmo, quando é consciente, dentro, né? Agora chamando para o lado do aborto, do estupro, enfim, que é o que a gente diz aqui, que é algo que foi levado e tu pode escolher se sim ou se não. E poder levar e ter esse entendimento perante o profissional, porque eu digo, quando um profissional ele para te ouvir, ele começa a abrir todo um leque que faz com que tu veja situações diferentes e dizer, não, aconteceu, mas por quê? Realmente, eu não conseguiria viver com isso, conviver a minha vida inteira. Então, precisou acontecer. E quando a gente entra dentro dessa situação, Fer, até mesmo quando tu sempre fala que as coisas elas precisam acontecer, ou é pela vivência tanto da mãe quanto do filho que foi gerado e já precisou partir. E quando eu quero agora questionar a médica, que quando já se viu nessa situação de dizer, não, eu recebi ordem judicial e eu preciso fazer. Porque para nós é aquele sentimento, mas para a ciência é o fazer. Mas porém, tá? Normalmente essas liberações judiciais precisa ter uma equipe multidisciplinar que acompanhe essa paciente no hospital, no centro de atendimento. Inclui assistente social, inclui psicóloga, psiquiátrica, 2 médicos normalmente, e todo atendimento é voltado para ela. Porém, o médico pode negar-se a fazer esse procedimento se ele não se sente confortável. Porém, tem a obrigação de encaminhar para um colega que o faça. Tá? Então, pela parte médica, o médico tem esse direito de não querer fazer caso ele não se sinta confortável com essa situação. Que vem o que vocês estavam falando da culpa. Sim. Somos médicos, somos seres humanos, mas a gente também carrega isso com a gente. Que a gente de imagina que vocês sejam de ferro por dentro. Não, são assim, humanos, que coisa. a gente sente fome, a gente chora, a gente se sente culpado em inúmeras ocasiões. Sim. Quando é aborto, morte fetal intraútero, isso mexe muito com todos os obstetras, porque, como a Janine disse, não é uma coisa que você espera. Você espera uma gestação saudável, uma gestação sem doenças, e que por alguma fatalidade, alguma malformação, alguma doença materna, ocorre o desfecho da pior forma. Lógico, a mãe se sente culpada, o pai se sente culpado, aquele feto vai carregar essa culpa, e o obstetra se sente culpado da mesma maneira. E volta aquilo que a gente disse, a culpa. A gente tem que balancear como que é a culpa para cada um. Então, no caso de liberação judicial de aborto por estupro, o médico pode negar-se a fazer, porém é obrigado a encaminhar para um colega que o faça. Então, essa questão realmente o psicólogo para a mãe, para o médico e assim segue. Exatamente. Fer, como a gente vê essa situação também? E agora, eu estava falando com a Morgue antes, que é algo bem interessante para que a Morgue aborde também, porque tudo aquilo que é nosso é leve. Né? Esse é o ponto de vista de Bert Hellinger, da constelação familiar. Tudo aquilo que eu vim para a Terra para viver é leve, eu dou conta. Entende? Eu dou conta daquilo. Quando a gente não dá conta, é porque não é nosso. A gente está tentando carregar por alguém. E aí eu falava com a Morgue sobre as mães que tiram de letra o aborto, Sim. seja da forma que for, ou por um estupro, ou se foi espontâneo. E aquelas mulheres que a Morgue disse que daí querem até trocar de médico porque não superam aquilo. Então eu vou pedir para a Morgue aquilo que a gente estava falando, para que a gente entenda que quando a gente está carregando por uma ancestralidade, estou tentando salvar a minha mãe da dor do aborto que ela teve, estou tentando salvar a minha vovó pela dor do aborto que ela teve, fica pesado e eu não dou conta. Exato. Eu estava falando com a Fer que tem pacientes que, por aborto espontâneo, por alguma doença, por acreditarem que, sei lá, Deus sabe o que faz, levam um aborto de uma forma tranquila. Não, doutora, está tudo bem, daqui 2, 3 meses estou grávida de novo, vai dar tudo certo. E conseguem superar aquilo muito bem.
Compensação, outras pacientes não aceitam, não conseguem carregar isso para o resto da vida. Inclusive, tive um aborto com essa doutora, não quero mais essa doutora, porque com essa doutora eu tive o aborto, vou trocar. Então, essa questão de tentar superar da melhor forma possível, para umas é muito fácil, para outras nem tanto. Que é isso que entra no ponto de vista sistêmico, né? Se eu vim para a Terra, a mamãe, né? Nós somos nave, nós mulheres, que desembarcamos humanos na Terra. Então, se eu vim para a Terra para ser mãe de um, se eu vim para a Terra para ser mãe de nenhum, se eu vim para a Terra para abortar, ter filhos nascidos, isso é meu, é leve, faz parte da minha dinâmica. Por isso, quando a gente olha para a vida do outro, assim, nossa, eu não daria conta de ser, trabalhar onde a morgue trabalha e desembarcar humanos, e uns nasceram e uns morreram. Eu não daria conta de fazer o que a Janine faz, eu não daria conta de ter uma TV. Mas eu dou conta de ser eu. Eu dou conta de ter a minha experiência. Então, quando a gente percebe que se está no fluxo, aquilo faz parte da minha experiência na Terra, da minha lição kármica, daquilo que eu vim realizar. Se está pesado, não é meu. Eu estou vivendo esta experiência, seja um aborto ou o que for, de um lugar que não é meu, de um lugar que não é saudável, que não é seguro, né? Então, é bem interessante a gente olhar para isso, porque no pensamento de Hellinger, dentro da constelação, a culpa, ela é infantil. Toda vez em que eu sinto culpa, é assim, Nini, também para psicologia? Na verdade, é que o que acontece com a culpa? Muitas vezes a gente acaba tendo atitudes, sem pensar, vamos dizer assim, de uma forma que nos traz uma culpa por alguma coisa. É como se fosse a criança interior, isso? Exatamente, uma criança, a criança falando mais alto. Se eu sou um adulto responsável e eu fiz alguma coisa para Laura, eu vou chegar com a Laura e vou lá e vou conversar. Laura, desculpa, coloquei os pés pelas mãos, não fui legal, eu não estava no momento, não tem nada a ver contigo. Era porque eu não estava legal naquele momento. O que a criança faz? A criança é birrenta. É dela, né? A criança, ela tem aquela questão mais narcisista. Precisa ter razão. Precisa ter razão e ela precisa passar por isso. Né? Então, é a minha criança falando aí alto, né? Colocando as minhas necessidades não atendidas. Porque daí, como adulto, no momento em que eu ajo dessa forma, ou para tirar proveito, ou para seja o que for, né? Eu não me coloco no meu lugar de adulto, eu ainda me coloco num lugar como criança birrenta batendo perna. Então, quando eu acabo sentindo culpa e não me dou conta disso e trabalho, isso se torna mais pesado. Porque eu não estou no meu lugar, eu não estou assumindo o meu lugar de adulto. É a minha responsabilidade, né? Culpa é aquilo que eu faço de alguma forma e que eu tive uma intenção de fazer mal ou que me fez mal porque eu não consegui, né? Consegui lidar com a situação. A responsabilidade não, eu assumo isso. Isso. É bem assim diferente, o pensamento sistêmico. A frase de cura seria culpa, quem sente é criança. O adulto tem responsabilidade. Olha, nem sabia, né? Seria uma frase de cura dentro do sistema, quando a pessoa sente muita culpa. Por quê? Criança não faz aborto. Adulto faz. Então, ele tem responsabilidade sobre isso. Seja a nível consciente ou inconsciente. Né? Então, daquilo que é uma verdade no meu coração, por alguma razão em outra consciência, eu vim para a Terra para experienciar isto. Eu decidi essa experiência. Então, aquele filho que veio no ventre dessa mamãe, que por alguma razão não pôde nascer, também precisou dessa mãe. Que seguindo a dinâmica que fosse, interromperia aquela jornada, porque aqueles dias já eram suficientes para aquela alma. Esse é um ponto de vista espiritual de a gente olhar para isso. Não, quando tu falas, Fera, e me enche de dúvidas, porque a gente acaba vendo todo esse lado espiritual de o que eu preciso viver, eu vou viver, e é por algo que talvez eu precise aprender, que eu tenha vindo de outras vidas, ou enfim, e eu preciso passar por isso para que a gente compreenda essa dinâmica e entender que são formas dolorosas de aprender. E aí, claro que a gente entende, não, mas se tu passou por isso, porque tu precisava passar. Mas será que tem que ser desse jeito, por exemplo? Pensa o seguinte, vamos pensar na mãe.
Quem seria a mãe maior hoje, né? Maria. Como foi para ela? Super tranquilo, né? Vendo o filho passar por tudo aquilo, Sim. numa cruz, crucificado, humilhado, apedrejado, com sede. E ela, aí tu vai lá na história da Maria, para que ela pudesse ser mãe de Jesus, como foi para Santa Ana, né? Para Santana, ter feito todo aquele movimento de fertilização das mulheres inférteis. Então, tá tudo ali na história. Quando eu olho para a Bíblia, eu gosto de falar que é um manual de instruções. Ah, Terra não tem manual de instruções. Tem sim. Né? Ali a gente vinha falando, né, a Janine disse, daí tu lê, daí tu tem que dar um tempo, assimilar. É que é pesada, né? Eu tava falando para elas que faltam 20 páginas para eu terminar de ler toda a Bíblia. Né? E aí tem alguns momentos que a gente se questiona, né? Tem que parar, é pesado, realmente o conteúdo é pesado. E aí, se tu não digere aquilo, respira um pouco, né? Tu começa a se questionar de uma forma até, vamos dizer... na tua experiência, da questionar tua o que eu estou exato, fazendo aqui, de que forma eu com vejo. certeza. né? Não. Então, acho que tem que diferenciar muito, assim... Até se culpando, às vezes. Exato, Com certeza. né? E aí a gente lê a Bíblia, daí a gente corta pra Janine, né? Porque, tipo, a gente começa a dizer, não, porque a Bíblia traz tal ensinamento, ou traz tal vivência, ou isso e aquilo. E digo, ai meu Deus, eu sou culpada por tudo, eu sei que isso, né? Então, é essa questão. E eu digo, Fer, tu traz todos esses ensinamentos. Quando que a Fer fala, a partir de a gente entende tal coisa, eu digo, mas não é, Mas não é. verdade. E acho que assim na medicina também, né, Morg? Tem uma parte da fé ali para tudo isso, né? Tem muita... a gente vê que as pacientes que têm uma fé, uma religião, que são mais devotas de qualquer coisa, qualquer religião, a sua crença, acabam conseguindo passar por assuntos e por procedimentos, por processos mais difíceis com mais leveza. Conseguem entender o que está acontecendo e passar por isso mais tranquilamente. E como é que tu vê a questão dos médicos terem fé? Acho importantíssimo, né? A gente trabalha com vidas, né? Então, a nossa vida tem que estar bem para conseguir passar o bem para outras pessoas. Então, eu acho que quando um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um enfermeiro tem fé, eu acho que tudo fica mais leve e mais suportável também, porque infelizmente a gente vê nessa pandemia gente morrendo todo dia. Se tu não consegue se equilibrar e ficar bem, tu vai parar nisso e tu vai ter um processo doloroso teu disso também. Com então certeza, é porque, muito às vezes, é a tua importante. responsabilidade que está aí no cuidado daquele Exatamente. paciente. E quanto mais fé em qualquer coisa, cada um sabe o que lhe faz bem. Eu acho que isso passa para os nossos pacientes e passa a fazer um tratamento também. Tratamento talvez espiritual. Claro, até claro. porque como é que a gente vai cuidar da dor do outro se a gente não cuida da nossa? Exatamente. E aí vai entrar a projeção, que foi comentada antes, né? Seja nas situações de aborto, seja em em qualquer quaisquer situação, né? situações. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar as nossas, ter um entendimento das nossas, né? Para depois poder tentar ajudar o outro. Porque tem coisas que vão aparecer que não é pra gente. Bom, isso tá fora da minha alçada, vou encaminhar. Exatamente. E tem que saber isso. Com Né? certeza. Senão fica tirando para tudo quanto é lado e acaba não ajudando. Se projeta o tempo inteiro. Claro. É como se a dor fosse minha. E aí a gente não consegue ajudar o outro. Gurias, mais uma vez gostaria de agradecer vocês aqui por esse papo tão especial, porém agora nós vamos para mais um intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre aborto e de uma forma a questão de compreender esse assunto e também trazer leveza para a vida de pessoas que podem, por vezes, ter passado de forma consciente, inconsciente, né, Fer? Porque muitas mães descobrem, às vezes, através de uma constelação que podem já ter gerado um bebê mais e esse bebê pode ter acontecido um sangramento, a mãe nem prestou atenção e daqui um pouco ela não percebeu. Então, só que tem aquela questão do pertencimento, né? Que a gente acaba
já pertencendo àquela família. Se o bebê, de uma forma ou de outra, ele existiu, ele já pertence. E como a gente tem toda essa visão e entender que quando uma mãe também passa por um aborto, ela tem que dizer, eu sou mãe de vivos 2 e um que já não estava conosco. Então, por exemplo, é interessante contar sempre, né, Fer, quando a gente passa por uma experiência como essa. Isso. E até depois vou pedir para a morgue, que deve ter um número de mulheres X que têm abortos, né? Porque aí a gente não conta, e é isso que assombra, né? É um movimento de inclusão. A gente entender que a psicologia, a medicina, a espiritualidade, elas se completam. Vou começar a meditar, não preciso mais tomar o remédio. Não. Respira, calma. Quem vai tirar o remédio foi a mesma pessoa que receitou. Calma, né? Eu estou fazendo a ginecologia natural, não vou precisar de uma obstetra. Calma, não é assim, né? Precisa e vai precisar da psicóloga. Então, ter o entendimento que tudo aqui na Terra se completa. Principalmente se tu fizer um movimento sem que a médica te diga, tu vai precisar de um psicólogo. Só para aproveitar. Tá tudo interligado, né? Então, é um entendimento, e essa foi a intenção maior de a gente estarmos as três hoje aqui, trazendo o físico, a psique e o espiritual, para que a gente veja que nós somos uno, né? Somos partes, né? De ter o entendimento de uma parte do universo que é matéria, que é emoção, que é psique, que é espírito, de ter esse entendimento. Então, sim, existe agora, eu vou pedir até para a morgue, tem um número, né? Um número X de mulheres que já tiveram um aborto, que não sabem também, né, morgue? Isso, tem, normalmente algumas mulheres engravidam, mas já no mês seguinte ocorre a menstruação, esses 15, 20 dias, pode ter sido uma gravidez e não sabem, né? Claro. É difícil a gente ter o número exato porque as pacientes nem perceberam que engravidaram. Acharam que foi uma outra menstruação normal. Então, existe sim isso que a Fer está falando. Abortos espontâneos e que a mãe não está ciente que engravidou e que teve um aborto. É isso aí. E aí, numa constelação, a gente acessa isso. Porque aí a mamãe... isso acontece muito. Abriu a constelação, daí bota ali o bebê. De quem é o bebê? Quem é a mãe? Daí a pessoa diz assim, é meu. Tu teve um aborto? Não. E daqui a pouco, o inconsciente dela acessa e começa a vir emoção, e ela chora, 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 e ela lembra do dia em que houve o sangramento. E ela diz, aquele dia eu fiquei pensando se não era um bebê. E ali é o alívio, porque ela pode olhar para aquele filho, se ela quiser batizar ele ali, né? Ou se quiser depois mandar rezar uma missa, num ritual da Umbanda, num ritual dentro do espiritismo, enfim. Olhar para aquele filho, né? E isso acontece, nós estamos falando hoje sobre as mulheres, mas os homens também. No inconsciente dos homens também, eles sabem que houveram filhos não nascidos. Eles também têm essa informação no inconsciente. E a alma deles também dói, né? E quando eu convidei a Janine, eu disse especialmente para a gente falar sobre o número de filhos. Né? Porque nós, filhos nascidos, que estamos ainda encarnados, lá no mais profundo do inconsciente, a gente sente a falta dos filhos não nascidos, dos irmãos que não puderam nascer. Então, existe uma síndrome, né, Janine, na psicologia. Tu tinhas até comentado, né, que seria o tema inicial, né, do gêmeo evanescido, e até comentei com a Fer, né, que eu era gêmea, né, enfim, né, a minha irmã, por um erro médico, ela nasceu com problema. Eu nasci, certo, né, e a minha irmã, que se chamava Camila, ela ficou na barriga da minha mãe lá, enfim. E aí, porque não se tinha exames naquela época, claro, né? Isso não denuncia a minha idade, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, naquela época não tinham exames, então minha mãe não sabia que estava grávida de gêmeos. Então o médico me tirou, deixou ela e foi pro quarto dela. Começou a passar mal, volta, né? E aí tinha mais uma criança que veio a nascer, mas veio a nascer com todos os problemas em função, né, do quadro do que tinha ocorrido. E, enfim, ela veio a falecer 4 dias depois. Né? Então, E aí, falando de uma experiência, eu acho que são coisas que a gente não se dá conta, né? Eu fiz e faço terapia até hoje, então é uma coisa que... Uma das coisas que a gente vai se dando conta no decorrer e conforme a gente está aberto,
a ter insights, porque não é todo mundo que está aberto a fazer terapia. Claro. Né? E eu acho que a gente tem que respeitar muito isso. Né? Tem pessoas que vão vir, vão fazer algumas sessões e não vão estar abertos, não vão conseguir dar o passo que talvez se libertaria. Sim. E tem que respeitar, porque talvez esse não é o momento, é respeitar o momento de cada um. E algumas coisas que foram acontecendo, porque eu sempre fui muito ativa, hiperativa praticamente, né? Então, eu sempre estava estudando muito, fazendo cursos e isso e aquilo. E quando eu morava em Londres, eu fui deixar o meu currículo para uma pessoa e fui conversar com ela. E, enfim, comecei a trabalhar com ela. E aí, depois de um tempo, isso me ficou muito gravado, assim. Porque ela olhou para mim e ela disse assim... E essa pessoa se chamava Camila, por incrível que pareça. Ela olhou para mim e ela disse assim... Tu sabe, Janine, que quando tu veio deixar o teu currículo aqui... Eu olhei para ti e disse assim, não pode ser verdade tudo que ela colocou aqui nessa ordem. Ela deve ter errado o tempo de trabalho em cada lugar, assim. Porque eu achei que era impossível fazer por duas. Ela usou esse termo, assim, né? E aí aquilo me marcou tanto, né? Eu já tinha feito terapia, mas lá naquele momento eu não estava fazendo, mas eu sempre fui muito aberta. Claro. E aí ela disse, te vendo agora como que tu faz, né? Tu trabalha, tu estuda, tu tá fazendo teu mestrado, tu faz isso, tu tá fazendo... E aí eu parei para pensar e fiquei pensando, por que duas, né? Pra quê? Pra quê, né? E aí, depois disso, sei que foi um insight muito importante, eu fui trabalhar em terapia, né? E aí me dei conta das minhas próprias dores, enfim, né? E isso é muito importante, a gente querer se dar conta, ter esse desejo de... Né? E então foi uma coisa que sempre me acompanhou. Quando Né? tu falas ter desejo, é ter desejo de cura. Exato! Porque de às querer... vezes as pessoas elas não estão abertas a uma terapia pensando que pode ser uma bobagem e saber que isso pode ser o caminho que vai te levar à tua cura, a te deixar mais tranquilo, leve dentro Exato, das né? tuas questões da Né? vida. No meu caso, não precisava fazer tudo ao mesmo tempo, Claro. assim, né? Dava pra fazer duas, só por uma. fazer por vez. uma, né? Isso. Então, e a partir disso, eu trabalhei muito isso em terapia, né, durante anos. Claro que, né, perfeito ninguém é, né, mas foi uma coisa que me acompanhou. E eu sempre aceitei essa minha irmã, né, sempre coloquei nesse Deu um lugar, lugar. né, sempre falei dela, Claro. né, nunca excluí, né, no sentido porque ela fez parte da minha vida mesmo não estando aí. Olha aí. Né? E quando a gente entende isso, e a gente, aqui ouvindo a tua história, eu tô achando assim, lindo o entendimento sobre a história. Eu né? dei um exemplo, vocês a imaginem questão- o resto que veio. Isso. Não, a gente fala como é legal ter um exemplo para que a gente possa, de forma lúdica, falar sobre o assunto. Eu digo, o que aconteceu, a gente não pode hoje dizer que no caso, não devia ter acontecido, enfim, não, isso a gente precisa ter essa compreensão. Mas quando a gente traz para a vivência e dizer, poxa, eu me dei por conta, naquele dia foi um insight que aconteceu, eu disse, eu procurei muito e me trouxe leveza. E assim, né, se tu começar a parar para pensar, se isso não tivesse ocorrido, eu teria feito todos esses cursos, eu teria estudado tanto assim, eu teria feito... Sim. Será? Ai, Né? é que alma com terapia é outra alma, né? Tu vê a leveza desse lugar. Aham, que tudo que ela fez, tá tudo tranquilo. Sim, ela deu lugar no coração para a história dela, Sim. né? Né? É que, de novo, se eu não me questionar isso, né, vai ser um peso. Vai ser um, né? Sim, claro que eu sinto. Claro que eu gostaria de ter uma irmã aqui gêmea, Com né, para certeza. dividir. Mas Nascida. eu tenho uma outra que eu me dou super bem, que eu amo ela de paixão, né? E depois disso a minha mãe engravidou, né? Teve uma outra perda, que até hoje sempre, eu lembro até agora também a cena do dia que ela perdeu, teve esse aborto espontâneo, e que eu dei um nome desde pequenininha para aquela criança, né? Então, uma coisa assim que para mim está muito claro isso, né? Que teve os seus lugares e teve seus aprendizados em função disso. E que realmente, será que se a minha irmã estivesse aqui eu teria feito tudo isso?
E que bom que está claro, né? Aí que a gente parte das pessoas que não está claro. Isso é o problema, isso que tem que ser procurado. Continua ajuda. atropelando, né, as coisas e Isso. fazendo de uma maneira que não entende o porquê e causa um sofrimento muito grande. Sim, porque a leveza É um de estar desgaste, no teu lugar, exato, né? né? Viver a tua experiência. E tudo bem, não tem certo ou errado. Exato. Claro. Né? O que é certo para mim, talvez não seja para alguém de vocês. E tudo bem, Sim. né? Desde que isso não seja um peso. Né? Isso não significa, falando agora um pouquinho da ciência também, né? Que o que não sangra não dói. Sim. Né? Esses Exatamente. abortos espontâneos. Né? Não significa que o que não sangra não dói. Tá ali, a gente carrega as emoções, a gente decide pelas emoções, não é o racional. Com certeza. Morgue, porque tem também, claro, no caso da Janine, se sabia, se pode contar, se teve um nome. Mas também quando tem uma gestação que tem um vivo e um que não dá vivo, né, Morgue? Acontecem algumas gestações gemelares por algumas doenças graves, inclusive das gestações gemelares em si. Algum feto, um dos dois, ou até trigêmeos, acontece muito, acaba um falecendo por algum motivo intrauterino e os outros dois seguem. Ou tem, por exemplo, síndrome de transfusão feto-fetal, que é uma doença bem grave em gêmeos monocoriônicos. Um tem muito mais risco de vida do que o outro. Então, são esses casos que um gêmeo pode falecer intraútero e o outro seguir vivo, né? E esse gêmeo, ele continua no útero até o parto? Algumas vezes sim, dependendo da idade gestacional, a gente tem que esperar para o outro conseguir ganhar peso, ficar bem, para conseguir fazer a cesárea. Em algumas vezes não, porque um já faleceu e está prejudicando o outro, é adiantado a via de parto. Então, são milhares de casos. Tem que pegar um por um e decidir, botar E tudo essas na mães- balança. O que e é bom haja para a terapia mãe. pra essas mães. Exatamente. O que é bom para a mãe, o que é bom para o gêmeo que está vivo, o que é bom para o gêmeo que já faleceu ou que está ruim ali dentro, se os dois vão nascer, se os dois vão ficar. Então, tem vários casos na medicina. Então, tu imagina que hoje, no ano 2021, que se tem toda essa aparelhagem, que a medicina já pode saber isso que a Morgue traz, né? Mas imagina como foi para nossa avó. Lá na mãe da Janine, quando não podia se saber que existiam dois, imagina para nossa vovó. Então, quando a gente abre a constelação, a gente percebe que talvez o nosso pai foi um gêmeo evanecido. Talvez eu fui um gêmeo evanecido. Então, olhar para o nosso sistema e ter... Porque essa síndrome do gêmeo evanecido, é isso que a Janine falou, do ponto de vista da psicologia, e que é na constelação, é tentar suprir a dor daquele que não pôde estar. Tentar fazer por aquele que não pôde fazer. E muitas pessoas que acabam desenvolvendo essa síndrome, elas não conseguem ser felizes no amor porque o irmão nem pôde nascer. Eu não vou poder ter dinheiro porque meu irmão nem pôde nascer. Então eu fico com um pé na vida e um pé na morte. Um pé no meu lugar, né? Nisso que eu vim para fazer, e o outro pé naquele que não pôde fazer. Então, isso acaba assombrando todos os irmãos. E esse fenômeno é bem interessante, porque isso está na informação do nosso campo. Quando as pessoas perguntam, quem é a mais velha? Vocês são gêmeos? Achei que o outro era mais velho. Se isso acontece contigo, pode olhar, porque nesse movimento tem alguém não nascido aí no meio, tá? É bem interessante a gente poder olhar para isso. Tem uma linha dentro da constelação também que fala sobre a homossexualidade, né? Onde houve uma gestação gemelar, onde eram de sexos diferentes, e a pessoa tem um corpo de um sexo, né, de um gênero, e o recheio, a alma de outro. Então, são coisas bem interessantes que, através do movimento da constelação, acessando o inconsciente individual e do sistema, a gente consegue entender a experiência. Porque aí, como a Janine falou, ela entendeu a experiência dela, ela precisava experienciar isto. Precisava que um não nascesse, ia ter um médico lá que não ia ver o filho para a experiência. Porque a gente não se coloca no lugar de Deus, né? A gente veio... E não que não sejamos todos um pedacinho de Deus. Né? Então, em uma consciência diferente dessa, um plano diferente desse, a gente entendeu que viria para a Terra para experienciar isso. Então, muitas vezes,
quando tem atrito entre irmãos, irmãos que não conseguem se dar bem, né? Porque há um buraco, as pessoas até dizem, que entre eu e meu irmão tem um buraco. Ali, possivelmente tem um irmão não nascido que precisa daquele lugar. Então, se eu não pude brincar com aquele irmão, também não vou brincar com esse. É diferente quando temos a consciência dos que não puderam ficar por alguma razão, do que quando a gente não tem a consciência disso. Gurias, pode Não, falar. só ia acrescentar, Claro, né? E a por questão favor. da culpa que está sempre presente ali, né? Então, até pegando o meu caso, né? Tá ali fazendo milhões de cursos, estudando, né? Por duas, né? Sim. Querendo ou não, daqui a pouco, por que não uma culpa do que estava... Eu sobrevivi, a outra pessoa não, né? Onde que está a minha culpa? Mas é uma questão, eu acho que a culpa acaba perpassando em todos esses casos, né, dos abortos, né? Acho que sim. Por aquilo que a gente comentou, de decidir entre a vida e a morte, né? Ou de não ter percebido. Então, sempre tem o ponto de interrogação, né? O que eu poderia ter feito, qual a minha responsabilidade por trás disso, e às vezes nenhuma, né? Com certeza. Mas poder aceitar isso para poder lidar com isso. Porque no momento em que eu não aceito, isso é uma outra teoria dentro da cognitivo-comportamental, que trabalha também a terapia de aceitação e compromisso, que é no momento em que eu não aceito, eu não tenho o que trabalhar, porque se eu não aceito, eu não tenho problema. Agora, se eu aceito o que está acontecendo, o que eu estou vivenciando, a minha experiência, eu consigo procurar soluções para esse problema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aí. Não, com certeza. Gurias, o papo ótimo. Com certeza a gente ficaria aqui meio-dia dentro para aproveitar, mas infelizmente chegamos ao final. Eu gostaria de que cada uma pudesse fazer as suas considerações finais em relação ao nosso papo dessa manhã, em relação ao aborto. Então, Janine, o que mais podemos... Eu primeiro quero agradecer o convite da Fernanda, né, e estar aqui com vocês, com as gurias, né, porque foi um bate-papo durante, vai ser depois também. Com certeza. Né? Eu acredito que o mais importante disso é ter o entendimento e poder trabalhar isso, estar aberto. Né? Nada vai assombrar mais do que aquilo que já está aí e que a gente não quer reconhecer. Porque não significa que se a gente for trabalhar essa dor, a gente vai mexer nessa dor. Essa dor já existe, ela está ali. Ela não vai desaparecer porque eu não mexo nela. Então, acho que isso é o mais importante para... Se eu tivesse que dar, né, uma dica seria essa. Com certeza, e fantástica. Muito obrigada, Eu que gente. agradeço. A gente sabe dessa tua caminhada, já conhece um pouquinho. Eu sei que ela é enorme, mas a gente sabe um pouquinho dela. E como é grandioso te ter aqui conosco para poder compartilhar um assunto tão legal. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada. Janine. E Morgana, tuas considerações para essa manhã? Também quero agradecer a Fernanda, quero agradecer a Laura pelo convite. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Sigo na mesma linha da Janine. Vocês têm que... Quem está passando por alguma dificuldade, que já passou por um aborto, que não consegue se sentir leve, procurar ajuda médica, espírita, psicológica, porque muitas vezes acontecem e vai depender da gente passar isso de forma leve ou passar de uma forma mais dificultosa. Com Então, certeza. procurem ajuda, sempre. Sem contar, né, Morgana, que, poxa, o pilar, quando uma mãe, ela tá desesperada, ela corre pro médico. Então, a gente Exatamente. sabe que o nosso médico, nesse momento, ele representa algo muito grande para nós. E tem que Então, saber amparar de todas as isso aí. formas possíveis, né? Então- Não só da parte física, mas Isso. da parte espiritual também. Com certeza. Olha, incrível estar no posto em que tu estás. Eu digo, é como a Fer fala, cada um está aqui e dá conta do que veio para fazer. Então, assim, também a tua posição é algo que merece muito o nosso carinho, porque a gente Obrigada. sabe o quanto fazem diferença na nossa vida. Obrigada. Muito obrigada, Morgana. E Fer, mais uma manhã aqui? E amor e assim também honra a nossa avó, né? A nossa avó paterna, que faleceu rezando. Né? Então, me emocionei de novo. Às vezes chega a emoção e tá tudo certo. Então, que a gente possa, do nosso jeitinho, dar luz às sombras. Né? Nós somos feitos de luz e sombra. Nós vamos ter o bom
e o mal, né? Os dois lados. Então, quando a gente consegue iluminar esta sombra, a gente acessa um movimento de cura, sem dúvida. E eu agradeço, né, a minha prima amada, Janine, que é minha amiga de infância, por terem aceitado esse desafio de vir aqui hoje. Obrigada, Laura, por proporcionar isso para nós. Imagina, Fer. Olha, agradecendo a vocês de coração, mais uma vez. Agradeço quem está em casa e nos acompanhou. A gente sabe que o tema, ele era um tema, assim, um pouquinho... Mas eu digo que talvez, com um pouco que se ouve aqui, a gente já... Porque eu digo que teria muito mais a se falar, com certeza... Mas já tornam as coisas assim, poxa, já vejo outros caminhos, já posso pensar de forma diferente. Então, saber que existem redes de apoio, que a gente pode estar junto, se unindo a um psicólogo, ao nosso médico mesmo, a terapias que podem dar uma luz, às vezes, para os nossos caminhos, que às vezes é um emaranhado e a gente não entende. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, um ótimo final de semana e até segunda-feira, pessoal, às 10h30 da manhã.